O som do vidro estilhaçando ecoa pela sala. Silêncio. Por um segundo, o mundo parece parar. A câmera foca no chão, cacos espalhados, refletindo a luz fria do apartamento. Entre eles, uma moldura quebrada, a foto de um casal sorrindo, agora dividida ao meio. Respiração pesada. Ricardo está parado, imóvel, olhando para o estrago como se não fosse dele. As mãos tremem levemente, mas o rosto ainda tenta sustentar aquela expressão de controle. Ao fundo, uma porta bate. Você não percebe, né? A voz dela atravessa o silêncio como uma lâmina. Ele fecha os olhos por um instante, irritado. Lá vem você de novo com esse drama, Laura. Olhos vermelhos. Não de raiva, de exaustão. Drama? Ela solta uma risada curta, amarga. Você acha mesmo que isso é drama? Ela aponta para o chão. Mas não está falando do vidro. Está falando de tudo. Ricardo passa a mão no rosto, impaciente. Eu tive um dia infernal, Laura. Não começa. A câmera se aproxima lentamente do rosto dela. Cada detalhe carrega um peso. Você sempre tem um dia infernal, Ricardo, mas nunca tem um minuto para mim. Silêncio. Denso. Pesado. A respiração dele muda. Não é tristeza. É defesa. Eu faço tudo por nós. Tudo. E você continua agindo como se nunca fosse suficiente. Ela dá um passo para trás. Não como quem recua, mas como quem finalmente entende. Bom, Ricardo, a voz falha, mas ela continua, você faz tudo por você. Eu só estava aqui tentando te lembrar de quem você poderia ser. Essa frase fica no ar. Como um soco que ele não viu chegando. Ele ri. Uma risada seca, automática. Ah, claro. Agora a culpa é minha por você não saber lidar com a vida. Mas enquanto ele fala, algo no olhar dela muda. Não é mais dor. É decisão. Ela pega a bolsa devagar. Sem pressa. Sem escândalo. E isso incomoda mais do que qualquer grito. Você não é o problema do mundo, Ricardo. Ela diz, já na porta, mas é o problema da sua própria vida. E eu cansei de tentar te salvar disso. A porta se fecha. Dessa vez, não há som alto. Só o clique. Seco. Final. A câmera permanece em Ricardo, sozinho, cercado pelos pedaços de algo que ele ainda não entende que acabou. O som de um despertador corta o silêncio. 6h12 da manhã. Ricardo abre os olhos lentamente. Por um segundo, tudo parece normal, até ele virar o rosto e ver o lado vazio da cama. Intacto. Frio. Sem marcas. Ele franze a testa, como se o cérebro ainda estivesse tentando negar o óbvio. Laura? Nada. Só o eco da própria voz. Ele se levanta rápido demais, tropeçando na pressa. Vai até a sala. Olha ao redor. Tudo está no lugar, limpo demais, organizado demais. Como se alguém tivesse se despedido sem querer deixar rastros. Mas deixou. A ausência. Ele pega o celular. Nenhuma mensagem. Digita. Apaga. Digita de novo. A gente precisa conversar. Ele encara a tela por alguns segundos e apaga outra vez. Orgulho ainda grita mais alto. Escritório. 9h47. O barulho de teclados, telefones e conversas forma um ruído constante. Ricardo caminha pelo corredor como sempre fez. Postura firme, olhar direto, autoridade no passo. Mas algo está fora do ritmo. Ricardo, o cliente da conta Martins pediu revisão no contrato. Diz um analista. Resolve. Resposta automática, sem olhar. Mas ele quer falar com você. Eu disse resolve. A tensão no ambiente cresce. Pessoas trocam olhares. Não é novidade, mas hoje está mais pesado. Na sala de reunião, Ricardo encara uma apresentação. Gráficos, números, metas. Tudo que sempre fez sentido. Mas hoje, as linhas parecem embaralhadas. Você está ouvindo, Ricardo? Pergunta o diretor. Silêncio. Ele pisca, como se voltasse de longe. Claro. Mas não estava. A mente insiste em voltar. Parafrase. Eu só estava aqui tentando te lembrar de quem você poderia ser. Ele aperta a caneta com força. Irritado. Consigo mesmo.
Corte. Noite. Apartamento. As luzes estão apagadas. Só a televisão ilumina o ambiente com flashes aleatórios. Ricardo está no sofá. Ainda de roupa social. Gravata frouxa. Na mesa de centro, uma garrafa aberta. E o celular. Tela acesa. Conversa vazia. Nome, Laura. Ele rola mensagens antigas. Áudios não ouvidos. Fotos. Momentos. Ela sorrindo. Ele distraído. Ela tentando. Ele ausente. Um vídeo começa a tocar sem querer. Ricardo, olha isso. A voz dela, leve, animada. Ela gira a câmera mostrando um jantar simples que preparou. Não é nada demais, mas eu quis fazer algo especial hoje. A gravação corta. Ele trava. Volta o vídeo. Assiste de novo. E de novo. Até perceber algo que nunca viu antes. Ela não estava feliz. Ela estava tentando. A câmera foca no rosto dele. Pela primeira vez, sem defesas. Só confusão. E um incômodo crescente. Corte brusco. Dias passam. Montagem rápida. Ricardo chegando em casa, silêncio. Geladeira cheia, mas comida estragando. Camisa jogada na cadeira, ninguém reclama. Celular vibrando, não é ela. No trabalho, erros começam a aparecer. Você aprovou isso sem revisar. Isso não é você, Ricardo. Ele se irrita. Se fecha. Se perde. Até que. Café da tarde. Copa da empresa. Ricardo está sozinho, mexendo o café sem beber. Uma colega mais antiga, Marta, observa de longe. Ela se aproxima com cuidado. Ela foi embora, né? Ricardo levanta o olhar, surpreso. Não é da sua conta. Marta não recua. Sabe qual é o problema, Ricardo? Ele revira os olhos. Hoje não, Marta. Mas ela continua. Você sempre acha que as pessoas vão ficar, não importa o quanto você as ignore. Silêncio. Ela dá um gole no café. Mas chega uma hora que cansa. Ele ri, sarcástico. Todo mundo cansa de alguma coisa. Marta balança a cabeça. Não. Todo mundo cansa de não ser visto. Essa frase atinge diferente. Mais direto. Mais fundo. Ela termina o café e sai. Ricardo fica ali. Parado. Segurando a xícara, sem perceber que está tremendo. A câmera se aproxima lentamente. A armadura começa a rachar. Mas ainda não caiu. Chuva. Fina no começo, depois intensa. Ricardo está dentro do carro, parado em um semáforo que parece nunca abrir. As gotas escorrem pelo para-brisa como se o mundo estivesse sendo distorcido diante dele. O limpador vai e volta. Vai e volta. Mas não limpa nada por dentro. O rádio toca baixo, uma música qualquer, irrelevante. Ele desliga. Silêncio. E então, pela primeira vez em dias, ele não foge. Não pega o celular. Não liga a televisão. Não tenta se distrair. Ele fica preso com os próprios pensamentos. E isso é insuportável. Flash. Laura rindo no vídeo. Flash. A frase dela na porta. Eu cansei de tentar te salvar disso. Flash. Marta. Todo mundo cansa de não ser visto. Ricardo fecha os olhos. Respira fundo. Mas a respiração falha no meio. Algo começa a apertar no peito. Não é raiva. Não é irritação. É outra coisa. Algo que ele evitou por anos. Responsabilidade. O sinal abre. Carros buzinam atrás. Ele não se move. Um motorista grita. Outro buzina mais forte. Mas Ricardo continua parado. Como se finalmente tivesse sido obrigado a encarar o único lugar que sempre evitou. Ele mesmo. Corte. Apartamento. Noite. Sem luz. Sem televisão. Sem distrações. Ricardo entra devagar. Não joga as coisas. Não acende nada. Ele apenas caminha até a sala, e para diante do mesmo lugar onde o vidro havia quebrado dias antes. Agora está limpo. Mas ele ainda vê os cacos. Ele se abaixa. Passa a mão pelo chão. Como se pudesse sentir algo que já não está ali. E então, algo quebra. Não do lado de fora. Dentro. Ele solta o ar de uma vez.
E junto com ele, a primeira fissura real naquilo que sempre chamou de controle. Eu estraguei tudo, a voz sai baixa, rouca, quase irreconhecível. Silêncio. Mas dessa vez, o silêncio não protege. Ele expõe. Ricardo se levanta, anda até o espelho do corredor. Fica encarando o próprio reflexo. Por muito tempo. Sem desviar. Sem justificar. Sem culpar ninguém. E o que ele vê, não é o homem no controle. É alguém vazio. Alguém que sempre precisou provar que era suficiente, porque, no fundo, nunca acreditou nisso. Ele apoia as mãos na pia. Respira fundo. E pela primeira vez, admite. Eu nunca ouvi ela. A frase ecoa no ambiente. Simples. Mas devastadora. Memórias começam a voltar, agora diferentes. Não mais do ponto de vista dele. Mas do dela. Ela esperando ele chegar. Ela tentando conversar. Ela sorrindo, mesmo cansada. Ela ficando em silêncio, quando percebeu que não adiantava mais. Tudo sempre esteve ali. Mas ele nunca olhou de verdade. A câmera se aproxima lentamente. Os olhos dele começam a marejar, não em desespero, mas em compreensão. Tardia. Pesada. Irreversível? Talvez. Ele pega o celular. Abre a conversa. Fica olhando o campo de mensagem vazio. Dessa vez, não é o orgulho que trava. É o medo. Medo de que não exista mais resposta. Mas ainda assim, ele começa a digitar. Devagar. Sem frases prontas. Sem defesa. Só verdade. Eu entendi. Ele para. Apaga. Respira. E escreve de novo. Eu demorei, mas entendi. Envia. A mensagem some. Fica apenas o entregue. Sem resposta. A câmera se afasta lentamente. Ricardo permanece ali, imóvel, olhando para a tela como se sua vida inteira estivesse condensada naquele silêncio. Porque talvez esteja. Manhã. O celular vibra. Ricardo desperta no sofá, ainda com a mesma roupa da noite anterior. O rosto marcado, o olhar pesado, mas diferente. Menos defensivo. Mais exposto. Ele pega o celular rápido. Notificação. Não é Laura. É do trabalho. Ele fecha os olhos por um segundo, decepcionado, mas não surpreso. A realidade continua. Corte. Escritório. 8h55. O ambiente está diferente, ou talvez seja só a forma como ele enxerga agora. As pessoas não evitam mais o olhar dele por respeito, mas por cautela. Ricardo caminha até sua sala. Para na porta. Observa o próprio nome no vidro. Antes, aquilo representava poder. Hoje, parece um peso. Ele entra. Senta. Respira fundo. Alguns segundos depois, chama a equipe. Um a um, eles entram, sem saber o que esperar. Silêncio. Ricardo olha para todos. Pela primeira vez, sem máscara. Eu errei. A frase cai como um choque. Olhares se cruzam. Ninguém esperava aquilo. Ele continua. Eu venho errando há muito tempo, mas nunca parei para perceber. A voz não é mais dura. Nem autoritária. É humana. Eu cobrei demais. Ignorei demais. E ouvi de menos. Marta está entre eles. Observa em silêncio. Eu não posso mudar o que já fiz, ele engole seco, mas posso mudar o que acontece daqui para frente. Se vocês ainda quiserem trabalhar comigo. Silêncio. Mas não é o mesmo silêncio de antes. É um silêncio que pensa. Que avalia. Que considera. Um dos analistas respira fundo. A gente sempre quis trabalhar com você, Ricardo. Outro completa. Só não daquele jeito. Um leve aceno de cabeça. Não é perdão. Mas é um começo. Corte. Dias passam. Montagem. Ricardo ouvindo mais do que fala. Revisando trabalhos com calma. Pedindo opinião. Aceitando críticas sem reagir. Pequenas mudanças. Mas reais. E visíveis. Aos poucos, o ambiente muda. Menos tensão. Mais colaboração. Mas nem tudo volta. Algumas pessoas ainda mantêm distância. E ele aceita. Sem forçar. Sem exigir. Porque agora entende. Confiança não se pede. Se reconstrói. Corte.
Noite. Apartamento. Ricardo entra. Silêncio. Mas não o mesmo de antes. Agora é um silêncio consciente. Ele caminha até a cozinha. Abre a geladeira. Pega ingredientes simples. Respira fundo. E começa a cozinhar. Desajeitado. Lento. Mas presente. Ele para por um segundo, lembrando do vídeo. Laura girando a câmera. Tentando. Ele olha para o prato que está preparando. E pela primeira vez, entende o significado daquele gesto. Não era sobre comida. Era sobre cuidado. A câmera acompanha enquanto ele termina. Coloca o prato na mesa. Senta. Olha para a cadeira vazia à frente. Mas não desvia. Ele encara. Aceita. E então, o celular vibra. Ele congela. Lentamente, pega o aparelho. Nome na tela. Laura. O tempo parece desacelerar. Ele abre a mensagem. Eu também entendi. Ricardo prende a respiração. Continua lendo. Mas entender não muda o que eu senti, nem o que eu precisei fazer por mim. A mão dele treme levemente. Mas ele não desvia. Eu torço para que você continue mudando, de verdade. Não por mim, mas por você. Uma pausa. Última linha. Porque eu também precisei lembrar de quem eu sou, sem você. Silêncio. Pesado. Definitivo. Mas, diferente. Ricardo não chora. Não reage impulsivamente. Ele apenas absorve. E pela primeira vez, respeita. Respeita o espaço dela. A decisão dela. A dor que ele causou. Ele digita. Para. Apaga. Respira. E escreve apenas. Obrigado por não ter desistido de você. Envia. Coloca o celular na mesa. Olha novamente para a cadeira vazia. Mas agora, não há negação. Só verdade. E consequência. A câmera se afasta lentamente. O homem que antes precisava controlar tudo, agora aprende a lidar com o que não pode controlar. A cidade acorda. O som distante do trânsito começa a preencher o ambiente, mas dentro do apartamento de Ricardo, tudo está calmo. Não vazio. Calmo. A luz da manhã entra pela janela, iluminando a mesa da noite anterior. O prato ainda está lá, intocado. Mas dessa vez, ele não representa ausência. Representa consciência. Ricardo aparece no corredor. Já não veste a armadura de sempre. Camisa simples. Rosto mais leve, não por felicidade, mas por aceitação. Ele olha ao redor. Respira fundo. E segue. Ricardo caminha sem pressa. Pessoas passam apressadas ao seu redor. Cada uma carregando sua própria história, seus próprios conflitos invisíveis. Antes, ele mal notaria isso. Hoje, ele observa. Um casal discutindo em voz baixa. Uma mulher tentando chamar a atenção de alguém ao telefone. Um homem sozinho olhando para o nada. Fragmentos de histórias que poderiam ser a dele. Mas ele continua andando. Sem julgar. Sem reagir. Apenas, consciente. O ambiente já não carrega aquele peso constante. Conversas fluem. Pessoas trocam ideias. Ricardo entra. Alguns olhares ainda são cautelosos, mas outros já são diferentes. Mais abertos. Mais reais. Marta passa por ele. Para por um segundo. Mudança de verdade é silenciosa, ela diz, sem encarar diretamente, mas impossível de ignorar. Ricardo apenas acena. Sem precisar responder. Porque agora ele entende. Nem toda validação precisa ser verbal. Ricardo guarda suas coisas. Antes de sair, ele olha pela janela do escritório. A cidade ao entardecer. Luzes começando a surgir. E então, um reflexo no vidro. Ele mesmo. Mas não o mesmo de antes. Ele segura o olhar por alguns segundos. Sem desviar. Sem fugir. E dessa vez, não há incômodo. Há reconhecimento. Ricardo entra. Coloca as chaves na mesa. Silêncio. Mas agora, um silêncio que acolhe. Ele caminha até a estante. A mesma moldura quebrada do início, agora restaurada. Mas não perfeita. Uma pequena marca ainda é visível no vidro. Ele passa o dedo sobre ela. E sorri de leve. Porque entende. Algumas coisas podem ser reconstruídas. Mas nunca voltam a ser como antes. E tudo bem.
Ele coloca a moldura no lugar. Se afasta. Observa. E então, pega o celular. Abre uma nova mensagem. Não para Laura, mas para si mesmo. Um rascunho. Uma nota. Uma promessa. Nunca mais vou ignorar quem tenta me mostrar quem eu posso ser. Ele salva. Bloqueia a tela. E pela primeira vez, não sente vontade de voltar atrás. A câmera começa a se afastar lentamente. O apartamento agora não parece vazio. Parece honesto. Fade out. Silêncio. E então, a narração em off entra, baixa, firme, definitiva. Às vezes, você não perde alguém porque não era para ser, você perde porque se recusou a enxergar enquanto ainda dava tempo. E quando você finalmente entende, a única coisa que resta é decidir se vai continuar sendo o problema, ou se vai se tornar a solução que sempre ignorou. Você não perde alguém por acaso, você perde quando escolhe não enxergar enquanto ainda dá tempo. Mas e quando a pessoa que você perdeu volta completamente diferente, e você já não faz mais parte da vida dela?